É verdade que as coisas andam muito difíceis na vida, né? Nada é fácil. E às vezes sem apoio, a coisa se torna mais complicada ainda. O desânimo tende a ser mais forte naqueles que, como diz o meu irmão, né? Andam com um freio de mão puxado na vida, né? Aquelas pessoas que são desanimadas, têm um espírito muito fraco para fazer as coisas, né? Pessoas que, aliás, é por pertencer ao nascerem já assim, o convívio, né? O ambiente em que você nasce, em que você vive, ele forma a sua personalidade. Cientistas falam sobre isso. Cientistas notaram que o meio influencia. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz, né, que as más conversações corrompem um bom costume, os bons costumes. Você vê que Gideão, quando o anjo fala para ele, vai lá, o Senhor é contigo, varão valoroso. O que Gideão fala? Mas se o Senhor fosse conosco, né? Por que nos sobreveio tudo isso? Na verdade, Gideão, ele nasceu já num ambiente assim, formado, já nasceu vendo seu povo sendo escravizado. O povo de Israel vivia só de histórias, né? Na época de Gideão, vivia só dos milagres do passado, e o pessoal contava, não, Deus fez, Deus aconteceu, mas a realidade que viviam os israelitas naquele período era uma realidade totalmente diferente daquela narrada pelas pessoas. Ou seja, o paradigma de Gideão era, mas se Deus é conosco, se Deus é isso tudo que fala, por que nós estamos nessa situação? Então, quer dizer, ele, claro, ele era esforçado, ele tinha um valor muito importante, tanto é que Deus viu o valor nele, porque quem vai malhar o trigo no lugar, sabe que é um lugar totalmente inapropriado para malhar trigo. Então ele estava malhando o trigo onde se pisava a uva. Então imagina você, numa situação totalmente adversa, ele apesar daquele paradigma, daquele padrão social na qual ele vivia, ele fazia alguma coisa, o que estava ao seu alcance, para não ficar na dependência, para não ficar o tempo inteiro 100% na mão dos midianitas, porque na época de colheita eles vinham e roubavam tudo. Era aquele camarada que fazia o que estava ao seu alcance. Agora, tem pessoas que já estão tão para baixo, não tem esse espírito de Gideão, né? As pessoas, poxa, tá tudo muito sofrido, ganho pouco, o que eu ganho dá só para comer, fazer o quê, né? Se entregam, não vê condições. Realmente, o nosso paradigma, o nosso padrão de vida, onde a gente nasceu, como a gente foi criado, você cresce vendo os sofrimentos do seu pai, da sua mãe, aquela batalha, aquela luta para botar o pão dentro de casa, aquela dificuldade de comprar uma roupa, né? Ainda temos pessoas que realmente vivem, é o que eu estou falando, o paradigma, o padrão. Desde criança, dentro da barriga da mãe, ele vai ouvindo, dizendo, tá bravo, tá difícil, tá ruim, não dá, não pode, não tem. E aquilo que eu falava esses dias, pessoas reclamando o tempo inteiro, né? Aquela reclamação o tempo inteiro, aquela choradeira o tempo inteiro. E aí a criança nasce, ainda não fala. Eu estava lendo um livro esses dias, eu estou lendo um livro que fala sobre isso. Então a criança de 0 até 3, 4 anos de idade, ela não comunica, não entende, mas fica ouvindo tudo. Seu subconsciente vai gravando tudo à sua volta, tudo que acontece. Por isso você que está me ouvindo, que está grávida, preste muita atenção ao que fala com ele. Inclusive tem pais ainda que talvez uma gravidez que não estava preparado, e aí no momento de estresse, a mulher grávida tem aquela questão dos hormônios que desregula um pouco, aquela coisa toda, e acaba amaldiçoando a criança, né? Essa criança ainda foi ficar grávida agora e tal, e a criança vai recebendo toda aquela carga daquele ambiente na qual ela vive. E aí nascem, crescem, já de natureza, do seu ambiente, vendo que não é capaz. E as escolas não fazem nada sobre isso, não ensinam essas questões, né? As pessoas não ensinam. As igrejas vêm trabalhando, né? Algumas igrejas vêm trabalhando isso na pessoa, a fé, a coragem, a motivação, falando, olha, não, você pode. Às vezes é até criticado, já critico também bastante essa questão de
autoajuda, palavra motivacional, né? O problema é que há um exagero nessa outra ponta, nesse outro extremo. Aliás, os extremos, eles nunca são né, bons. Então, o que eu falo é o seguinte: vamos mudar a nossa mente. Está tudo na mente. Tudo está na mente da pessoa. E aí Deus, ele convoca, eu estava lendo um texto esses dias, que Deus convoca o povo para a guerra. Eu estava lendo lá em Joel. Veja como Deus, ele trabalha, como Deus vê a questão. Preste bem atenção nisso, que é muito importante isso que eu estou falando para você aqui dentro do programa Nossa Voz, começando o programa Nossa Voz. É muitíssimo importante o que eu estou falando para você. Joel capítulo 3 diz assim: olha bem como Deus encoraja o seu povo. Deus trabalha para mudar a mentalidade de sofrimento na cabeça das pessoas. Joel 3, vamos ver o verso 10. Diz assim, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios ao redor e congregai-vos, ó Senhor, fazei descer ali os teus fortes. Suscitem os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Então, forjai espada das vossas lanças. Então não é para você falar, não vou para a guerra porque eu não tenho espada. Houve um momento da minha vida que eu falava, não tem como fazer certas coisas, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Eu falei, não, eu preciso mudar a forma como eu olho as coisas. Veja, fazei espada das vossas enxadas, ou seja, transformar uma enxada numa espada. É praticamente impossível, né? O que Deus está falando é o seguinte, meu irmão, vamos lutar com o que tem. Vamos lutar com o que tem, não adianta se esperar ficar rico. Então é isso. Quer dizer, você deve pegar lança de foice, transformar uma foice, espada da enxada e lança da foice, e diz para o fraco, eu sou forte. Ou seja, o fraco precisa entender a força que ele tem, porque quando ele determina fazer alguma coisa, ninguém pode deter. Se ele desejar ardentemente no seu coração fazer alguma coisa, ele consegue. Ele faz a parte dele e Deus faz a parte dela. Isso é fato, não tem outra forma, não tem outra maneira. Por isso que as pessoas estão frustradas, porque ele olha, precisa de uma espada, ele tem uma enxada, ele precisa de uma lança, ele tem uma foice, e ele deixa de fazer, porque como que eu vou para a guerra? Eu não tenho nem espada e nem lança, mas ele tem foice e tem enxada. Ora. Será que você não tem enxada? Ou será que você está olhando para a sua enxada e fala assim, olha, eu não posso porque eu não tenho espada, eu não posso pegar essa guerra porque eu não tenho lança? Quer dizer, Davi não poderia lutar com o gigante porque ele não tinha uma armadura, ele não era nem soldado de Israel, ele foi levar a comida para os irmãos dele, que eram de fato os legítimos guerreiros de Israel. Mas ele tinha uma funda, ele tinha pedras. Não é a questão da sua incapacidade, da sua limitação, é você mesmo que limita-se. Você se automutila quando você olha para uma realidade. Então, quer dizer, se você não quer fazer, é melhor você falar que não quer, do que você falar que tem uma enxada, do que falar assim, eu não posso fazer essa guerra aí. Eu fico assim, pensando, quando eu chamo pessoas para me ajudar, que as pessoas olham para, não, olha, não dá, meu irmão, não tem condições, não tem como eu gravar uma mensagem. Mas, meu irmão, grava uma mensagem no WhatsApp, por favor, manda para mim para eu colocar no programa. Não, tem medo de quê? De se expor, de colocar a cara para bater. Sabe, pessoas que você vai pedir uma ajuda, não tenho. Você sabe que a pessoa pode ajudar, sabe? Eu não estou falando daqueles que realmente não tem, mas você sabe que a pessoa pode apoiar você em alguma coisa, e a pessoa começa a dizer e começa chega a te. Se você conversar muito com uma pessoa dessa, acaba te contaminando, acaba botando teu espírito para baixo. Eu não quero nem assunto. Quando você sente na vibração da voz da pessoa que ele está puxando para trás,
você até, como é que eu digo, né? Você nem se você é de Deus, nem dá ouvido para esse tipo de gente. Mesmo que seja da fé. Mesmo que seja da fé. Não dê ouvidos a pessoas que vamos para a guerra. Não dá, porque, meu irmão, amém, meu querido, muito obrigado. Vamos em frente, Deus abençoe. E pronto. Porque esse cara, jamais ele vai ter capacidade de transformar uma enxada numa espada. E muito menos uma foice numa lancha. Então deixa ele no campo com a enxada dele, com a foice dele, que é melhor. E você que tem enxada e tem foice, saiba que com Deus você pode transformar essa enxada numa foice, essa espada, ou melhor, uma enxada numa espada e essa foice numa lança. Porque é Deus que está falando. Ele diz: a seara já está madura, lançai a foice. Verso 13. A seara está pronta, mas ninguém quer fazer com que suas enxadas virem espadas para ir à guerra. Porque já andam, como eu disse no início, com freio de mão puxado. Não é para mim isso, não dá. Se você soubesse da minha vida, meu irmão, nem te conto, então para não te, né, nem vou falar o que acontece comigo. Gente, que espírito para baixo é esse? Quem tem o Espírito de Deus não pode ser tão negativo assim. Quem tem o Espírito de Cristo não pode ser negativo para nada, para sua vida pessoal, para sua vida profissional, para sua fé, para o Evangelho. Diga ao fraco: eu sou forte. O fraco precisa ser encorajado, mas aí você vai falar com um fraco, está mais fraco do que ele, pronto, complica tudo. Mas a mensagem que Deus está falando para o fraco fala para ele, dizer que ele é forte. E mesmo que não tenha espada, transforme uma da enxada. Mesmo que não tenha lança, transforma uma da foice. Porque com Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Nasci num ambiente totalmente, num paradigma de derrota 100%. Mas um ambiente assim, daqueles que você morre daquele jeito, não faz nada na vida. Se eu fosse olhar para minhas condições, nem com esse programa de rádio eu teria. Nem falar nesses microfones, ia ficar só na vontade, só no desejo. Porque as coisas realmente não são fáceis. Para ninguém, nem para o rico. O rico tem muitos problemas. A questão está no espírito, na mente da pessoa, no ser da pessoa. Esse negócio de derrota o tempo inteiro também não funciona. Esse negócio de viver também, mas eu não tenho, quisera ter uma bela de uma espada bem amolada, meu Deus, eu ia fazer ele acontecer. Faça da sua enxada. Ou não tem enxada? Se não tem enxada, compra uma, que é mais barato que uma espada. Se não tem lança, não tem dinheiro para comprar uma lança, que é muito mais cara, um equipamento sofisticado, compra uma foice, que é bem baratinho. Talvez menos de R$50 uma foice com cabo e tudo, daí uns R$50, R$60. Mas você que é obreiro, para de ficar dizendo que não pode, para de ficar dizendo que não dá, vence essa preguiça. Você é preguiçoso, é isso que você é. É isso que você é. Me desculpa, mas tem que falar a realidade. Você é preguiçoso, você não quer fazer. E aí, se você não quiser fazer, é outra coisa. Quando um não quer, dois não brigam. Pois, quando eu ligo para uma pessoa que eu ouço, mas não, não, amém. Algumas pessoas eu até apago os áudios, sabe? Vejo que o cara ouviu e aí de repente se sentiu ofendido, vejo que se incomodou, eu vou lá e apago. Não me respondeu, porque outra coisa que me chateia bastante é você mandar uma mensagem para o cara ouve e não te responde. Agora eles colocam até aquela questão, né, de não identificar que você viu, mas eu sei quando uma pessoa visualizou ou não a minha mensagem. Sabia que dá para ver pelo WhatsApp que uma pessoa reproduziu o seu áudio, que leu sua mensagem? Pois é, aí fica essas pessoas agindo desta maneira. Para quê? Ocultar que você ouviu uma mensagem, que você leu uma mensagem. Para que você faz isso? Qual é a finalidade que você faz isso? E se você, por um acaso, quando não dá para eu responder, irmão, você não me perdoe.
E às vezes você ouve uma mensagem, faz uma coisa ou outra, acaba esquecendo de responder. Aí tudo bem. Falha nossa, me perdoe, vamos embora, vida que segue. Mas é muito difícil a gente lidar hoje com uma mentalidade humana. E é por isso que a coisa tá do jeito que tá, porque não temos guerreiros suficientes. Não é porque não temos armas, porque com Deus você transforma enxada em espada, foice em lança. Uma tiradeira, né? A tiradeirazinha, você transforma isso num AR-15. Poderoso. Mas é com a mente de Cristo, com o espírito dele, com visão de águia, visão de reino. Ah, mas hoje não se pode confiar em ninguém, e daí? E o Kiko, que se você não pode confiar em ninguém, você não vai fazer nada pelo reino porque você não pode confiar em ninguém? Porque o sistema é brabo, o sistema é bruto, o sistema é cruel, o sistema é covarde. Ah, faça-me um favor. O sistema que estava sobre Gideão também não era bruto, não era covarde, não escravizava, não era cruel. O sistema que estava sobre Sansão, escravizando o povo de Israel, a família dele. Sabe o que fizeram com Sansão quando ele foi lá, tacou fogo na lavoura dos filisteus, botou fogo no rabo das raposas? Foram entregar Gideão, o Sansão, foram lá na caverna onde ele estava, eles levaram os homens, os 5.000 homens para lá. Estávamos em paz com os filisteus, não tínhamos problema com ele, você agora arrumou problema, então toma aí. Vou te falar, hein? Vou te falar. Crente é muito complicado, mas temos aí os erros para que a gente possa. O sábio é aquele que aprende com os erros, né? O sábio é aquele que olha os erros das pessoas e aprende. Não precisa errar para aprender. E os erros das pessoas estão lá na Bíblia, todo tipo de pessoa. Hipocrisia, mentirosos, covardes, medrosos, valentes, guerreiros, apaixonados pelo reino. Tá tudo lá nas escrituras. Aonde é que você se encaixa? Aonde que nós nos encaixamos? Qual é o perfil dessas pessoas que nós nos enquadramos? Pense e reflita. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Excelente noite de sexta-feira para todo o povo de Deus que está antenado aqui na BT-FM nos 98,7 mais completos do Brasil. Até aqui nos ajudou o Senhor, sexta-feira, 9 de agosto de 2024. Vamos que vamos pela BT-FM. Daqui a pouco tem um Minuto da Unicidade, hoje com a participação do Michael Knight. Pois é, meus irmãos, uma bênção. Você confere daqui a pouco aqui na programação da BT-FM em 98,7 ou em qualquer parte do Brasil e do mundo pelo aplicativo da Rádio Betel 98,7 FM ou pelo site radiobetel98fm.com.br. A gente começa com esse louvor bonito para você aumentar o volume do rádio.